programa de hoje falar sobre a importância, sobre a história de São Cosme e São Damião, explicar e desvencilhar dentro do sincretismo a interligação dos mesmos com IBGI, já que os mesmos, assim como IBGI, gêmeos. Essa cultura se colocou dentro das religiões matrizes africanas, mas vale ressaltar que São Cosme e Damião não é IBGI ou IBGI, como queira. São Cosme e São Damião. Os gêmeos árabes Cosme e Damião eram filhos de uma nobre família de cristãos. Nasceram por volta do ano 260 d.C., na região da Arábia, e viveram na Ásia Menor, no Oriente. Desde muito jovens, ambos manifestaram enorme talento para a medicina, profissão a qual se dedicaram após estudarem e se diplomarem na Síria. Tornaram-se profissionais muito competentes e dignos e foram trabalhar como médicos e missionários na Egéia. Amavam a Cristo com todo o fervor de suas almas e decidiram atrair pessoas ao Senhor através de seu serviço. Por isso, não cobravam pelas consultas e atendimentos que prestavam, e por esse motivo eram chamados de anárgeros, ou seja, aqueles que são inimigos do dinheiro, que não são comprados por dinheiro. A riqueza que almejavam era fazer de sua arte médica também o seu apostolado, para a conversão dos pedidos que a cada dia conseguiam mais a mais. Seus corações ardiam por ganhar vidas, nisto se envolveram na prática da medicina. Inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos. Manifestaram a autoridade do alto, pregado o Evangelho e a sinais prodígios. Sua linguagem de pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e poder. Desta forma, conseguiram plantar a semente da salvação em muitos corações, colhendo inúmeras conversões a Jesus. Cosme e Damião possuíam revelação clara do chamado que tinham como ministros de Evangelho, chamando e cumpriam o cotidiano da rotina profissional, ministrando, assim, seu trabalho e fé. Porém, as atividades cristãs dos médicos gêmeos chamaram a atenção das autoridades locais da época, quando o imperador romano Diocleciano autorizou a perseguição aos cristãos, por volta do ano 300. Diocleciano odiava os cristãos porque eles eram fiéis a Jesus Cristo e não adoravam ídolos e esculturas consideradas sagradas pelo Império Romano. Por pregarem o cristianismo, Cosme e Damião foram presos, levados ao tribunal e acusados de se entregarem à prática de feitiçarias e de usar meios diabólicos para disfarçar as suas curas que realizavam. Ao serem questionados quanto às suas atividades, responderam: "Nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo pela força de seu poder." Eles conheceram os princípios da fé cristã quando ainda eram crianças. Por isso, recusaram-se a adorar deuses pagãos, apesar das ameaças de serem duramente castigados. Ante o governador Lisias, ousaram declarar que aqueles falsos deuses não tinham poder algum sobre eles, e que só adorariam um Deus único, Criador do céu e da terra. Mantiveram a palavra do testemunho de Cristo, impressionando a todos por seu amor e sua entrega a Jesus. Não renunciaram aos princípios de Deus e sofreram terríveis torturas por isso. Mas mesmo torturados, não abalaram sua convicção e jamais negaram a fé. Em 303, o imperador decretou que fossem condenados à morte na Egéia. Os dois irmãos foram colocados no paredão para que 4 soldados os atravessassem com setas, mas eles resistiram às pedradas e flechadas. Os militares, então, foram obrigados a recorrer às espadas para a decapitação, honra reservada só aos cidadãos romanos, já que os mesmos eram árabes. E assim, Cosme e Damião foram martirizados. 100 anos depois disso, iniciou-se uma terrível idolatria aos seus restos mortais e às imagens que foram esculpidas em sua homenagem. 2 séculos após sua morte, por volta do ano 530, o imperador Justiniano ficou gravemente doente e deu ordem para que construíssem em Constantinopla uma grandiosa igreja
em honra a Cosme e Damião. A fama dos gêmeos também ocorreu no Ocidente a partir de Roma, por causa da basílica dedicada a eles, construída a pedido do Papa Félix IV entre 526 e 530. A solenidade de consagração da basílica ocorreu no dia 26 de setembro, assim Cosme e Damião passaram a ser festejados pela Igreja Católica nesta data. Daí Cosme e Damião, interligado dentro da cultura da Umbanda e dentro da cultura do Candomblé, aos Hereis e a Ibeji, ou Ibeji, por proteger as crianças, pela cura às crianças. Os orixás, as divindades africanas, Ibeji, que são os gêmeos representantes da cura para as crianças, que foram interligados aos santos católicos São Cosme e São Damião. Em algumas imagens que são cultuadas nas casas de Umbanda, temos uma terceira figura que é uma criança, conhecido como Dom, que disse em alguns relatos que era filho de uma empregada da família de São Cosme e São Damião, que veio a falecer logo após o martírio. E, em outros relatos, ele representa as crianças, a cura às crianças. São Cosme e São Damião protegem a medicina, protegem também aos animais, pois São Cosme e São Damião curaram em vida muitos animais, e os animais tinham muita importância para os mesmos, assim como para Ibeji e para os Hereis, os animais têm muita importância, né, para a vida, porque também são almas, estão interligadas ao Criador e à criação. São Cosme e São Damião, assim como Ibeji e como os Hereis, protegem os farmacêuticos, todas as crianças, a medicina, seja ela qual for. Falar e explicar o sincretismo, que é uma prática sobre outra, mas também falar que São Cosme e São Damião estão interligados, né, dentro da antropologia, dentro da história, dentro da estatística dos cultos afro, mas São Cosme e São Damião não são Ibeji, assim como Ibeji não são São Cosme e São Damião. Tá certo? Que São Cosme e São Damião, que Ibeji, que Dom, que os Hereis protejam a todas as crianças, a todos os médicos, farmacêuticos, a todos os animais e a todos nós, com saúde, paz e prosperidade. Axé.